Giro Ambiental de hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a reciclagem de vidro. Estima-se que no Brasil a reciclagem deixe de emitir 100 mil toneladas de CO2, ou seja, além de um impacto positivo para o meio ambiente, ainda gera emprego e renda. E para falar mais sobre esse tema, a gente convidou o Edson Grandizoli, que é professor, doutor e coordenador do Movimento Circular, e vai falar para a gente da importância dessa reciclagem, da destinação correta do vidro. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui, Edson. Oi, Alexandra, eu que agradeço muito o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Edson, vamos falar então dos números da reciclagem de vidro, né? A gente acha que o vidro está tão assim cotidianamente presente nos nossos dias. Primeiro falar da importância, da nobreza dele enquanto uma embalagem que não se mistura, que não se contamina, né? Exatamente, é muito bem colocado. O vidro é um material muito nobre mesmo, e ele tem essa característica de ser bastante inerte, né? Então ele não reage com os líquidos, não reage com os alimentos, além de ter um potencial enorme também de ser reaproveitado, né? A gente tem essa tendência em casa de aparatos de vidro, vasilhas de vidro, a gente sempre guarda com todo carinho para dar um segundo destino, né? Então o vidro é um material que faz muito parte da nossa vida e tem que ser cada vez mais valorizado. E muito interessante também que ele não se perde no processo da reciclagem, né? 1 quilo de caco de vidro se transforma em 1 quilo de vidro, né? Exatamente. É um material aí que tem a possibilidade de ser reciclado inúmeras vezes, sem perder as suas características, sem perder a sua qualidade. E ele, de novo, ele faz parte do nosso dia a dia e é muito importante para que ele possa ganhar uma nova vida via reciclagem. É muito importante que a gente tenha todo um sistema por trás, né? Um sistema que envolve a casa das pessoas, de separar esse vidro, um sistema de coleta também desse vidro, para que ele possa chegar aos fabricantes ou às estações de reciclagem, às cooperativas, para poder ser triturado e depois esse material triturado ser misturado a novos vidros, né, a novas embalagens de vidro que estão sendo fabricadas. Então a gente tem um ciclo de vida aí que pode ser repetido inúmeras vezes, o que é muito importante e muito raro do ponto de vista de materiais. Quase um ciclo de vida infinito, né? Agora, Edson, se descartado de maneira irregular, o vidro tem um tempo para ser depurado que é muito assustador, né? Que varia ali de 4 mil a 1 milhão de anos, é isso? A gente tem sempre esses números muito elevados, né? É difícil estimar, porque também cada tipo de vidro tem uma composição diferente, tem uma composição própria, mas se sabe muito bem que na natureza, além de ser perigoso, né? A gente, quando quebra um copo, quebra um prato em casa, a gente tem sempre que tomar cuidado na hora do descarte de embrulhar para não machucar a mão dos coletores, né? A mão das pessoas que trabalham com os nossos resíduos todos os dias. Tem também essa questão ambiental de que ele permanece no ambiente por muito tempo, né? Então, não é nada bom a gente ter um resíduo descartado na natureza e um resíduo dessa qualidade que demora tanto tempo para ser decomposto. É um resíduo nobre, né? A gente pode dizer. E ainda mais se a gente pensar que a areia, diferente do que a gente pode imaginar, ela é finita, né? E é uma base, uma matéria-prima aí para produzir o vidro, né? Exatamente, a gente tem algumas literaturas, algumas bibliografias que já estão falando para um futuro razoavelmente próximo, né, da gente estar utilizando e escasseando cada vez mais rápido as nossas reservas de areia em diferentes partes do mundo, né? E a areia é justamente a base para a fabricação de todos os vidros que a gente conhece. Então, quanto mais a gente conseguir reaproveitar, quanto mais a gente conseguir caminhos para ter uma reciclagem efetiva, a gente também poupa a natureza e reduz o nosso impacto sobre ela. E eu queria que você falasse então da questão da reciclagem e primeiro da destinação correta. Como é que a gente está? Quais são os números? A gente tem muito para crescer ainda no Brasil. Eu sei que cada estado também tem uma realidade diferente, né? A gente está num país continental. Exato, né? A gente pode considerar que a gente tem uma taxa de reciclagem de objetos de vidro ainda muito baixa, que varia entre 25% e 30%, né? As principais dificuldades estão relacionadas justamente
a ter o descarte correto, né? A gente separar essas embalagens de vidro em casa, é, existir efetivamente uma infraestrutura de coleta seletiva para que esse vidro alcance as recicladoras, alcance as cooperativas e depois possa novamente chegar até as indústrias, onde ele, como a gente já falou, onde ele vai ser misturado e fazer para ganhar nova vida em novos vidros que a gente vai utilizar depois, né? Então a gente não adianta simplesmente a gente estar preocupado com isso em casa. A gente precisa cobrar do nosso governo local uma estrutura para que esse vidro ganhe uma destinação. Então essa é uma das primeiras dificuldades, duas dificuldades, né? O comportamento das pessoas e a necessidade de infraestrutura. E uma outra dificuldade, um outro limitante é que o vidro ainda é muito barato. O quilo de vidro varia muito de época para época, né? Mas o quilo de vidro destinado para reciclagem varia aí entre 70 centavos e R$ 1 por quilo de vidro, enquanto as latinhas podem chegar a 6, 7, R$ 8 para serem recicladas depois, né? Então há ainda uma desvalorização com relação à reciclagem do vidro, e isso precisa mudar, porque isso incentiva economicamente a gente ter a destinação correta e ter o reaproveitamento desse material depois e a reciclagem. Então precisaria mesmo de políticas públicas para fazer com que esse ciclo comece a andar de uma outra forma e numa outra velocidade. Com certeza, as políticas públicas ajudam muito, né? A gente está aí, esse ano de 2024, está saindo, ou já saiu, a ENEC, né, que é a Estratégia Nacional de Economia Circular, que envolve certamente, dentro ali do seu escopo, dos seus projetos, o aumento do valor por esse vidro reciclado e o aumento, obviamente, da reciclagem também desse material. Edson, e como é que o movimento circular tem agido para fomentar essa cadeia? Olha, o movimento circular ele se configura como um movimento de educação e de cultura. Então, a nossa principal missão, uma das nossas principais missões, é justamente conhecer um pouco melhor essa realidade, né, junto a prestadores de serviços, junto a empresas, junto a governos, e num primeiro momento difundir boas notícias, preferencialmente, e boas informações sobre economia circular. Então, a gente tem feito esse papel de trazer muito para a nossa pauta e para a pauta também dos nossos parceiros, a importância da reciclagem do vidro, bem como a reciclagem do plástico, do papelão, do alumínio e todos os materiais que fazem parte da nossa vida aí todos os dias. Você arriscaria dizer hoje que o vidro é um dos materiais com mais potencial e mais subutilizado, ou dentro das possibilidades ainda não é com essa característica o maior? Tem muitos. Quando a gente fala em materiais, a gente tem muitos materiais que poderiam ganhar uma nova vida, serem reaproveitados, né? A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do celular, que eu gosto muito. No celular, a gente tem uma diversidade de plásticos, uma diversidade de minérios, né? Mas a gente tem ainda uma dificuldade relacionada ao design de muitos desses aparatos que fazem parte aí da nossa vida cotidiana, né? Que dificultam a reciclagem. E o vidro, ele tem um enorme potencial e um caminho muito importante a ser trilhado do ponto de vista de reciclagem, né? O que vai, de novo, ajudar a natureza a poupar recursos, gerar menos resíduos, que a gente já tem um problema relacionado a espaço e disponibilidade de aterros sanitários, e talvez o mais importante, gerar oportunidades dentro dessa cadeia do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. Edson, já que você tocou nesse assunto, só por uma curiosidade, as pessoas que trabalham com design de materiais e de produtos que vão lançar um novo produto, elas já estão pensando nessa questão da sustentabilidade da reciclagem? Com certeza, isso tem mudado dentro das empresas, dentro das indústrias. Essa preocupação com o design, ela tem sido cada vez mais frequente na vida dessas instituições e, inclusive, na semana passada ou semana retrasada, saiu uma pesquisa que foi encabeçada pela Confederação Nacional das Indústrias, que 85% das indústrias pesquisadas citam que adotam pelo menos uma estratégia de economia circular no seu dia a dia. Então, a gente tem visto, primeiro, a importância de difundir o que é economia circular, a sua importância, as suas possibilidades, e essa é uma outra boa notícia de ver que as indústrias, as empresas já estão preocupadas em trazer isso para o seu dia a dia, para os seus processos, para o seu funcionamento, né? Então, a gente tem ainda um longo caminho a ser trilhado, um caminho importante.
tanto para o ambiente quanto para as pessoas, mas nós temos aí recebido e visto cada vez melhores notícias com relação à adoção de práticas mais circulares. Muito bom, Edson. Eu queria que você colocasse seus canais do Movimento Circular, o seu particular, para quem tiver dúvidas e quiser conhecer mais sobre esse movimento. O nosso principal caminho é a nossa plataforma, né, que você pode chegar facilmente pela internet em movimentocircular.io, movimento circular tudo junto.io. Lá tem materiais, notícias, planos de aula para educadores, infográficos falando um pouco sobre as questões de economia circular relacionadas a resíduos, resíduos orgânicos, moda. Então tem muita novidade que a gente produz semanalmente e muito material que pode ser utilizado e pode inspirar você na sua casa, no seu trabalho, na sua ocupação de tornar o seu mundo um pouco mais circular. Muito obrigada, Edson, pela sua participação, por compartilhar essas boas notícias com a gente. Obrigado, Alexandre. Agradeço muito de novo o convite, viu? Contem comigo. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias ambientais do Brasil e do mundo. Seriam as ondas do mar seres vivos? Segundo a cidade de Linhares, no Espírito Santo, sim. Em ação pioneira no mundo inteiro, um projeto de lei de número 82 de 2023, aprovado pela Câmara Municipal de Linhares, reconheceu as ondas como sujeitos de direito. A ação visa a preservação das ondas da foz do Rio Doce. A lei determina que a cidade proteja a forma física do rio, os ciclos ecológicos e o equilíbrio da composição química da água. De acordo com responsáveis pelo projeto Habitat, a lei tem como base os direitos da natureza, modalidade jurídica reconhecida pela ONU. Além disso, reconhece o direito da onda de continuar quebrando perfeitamente na foz do Rio Doce. Após o rompimento da barragem de Brumadinho, localizado no Vale do Paraopeba, em Minas Gerais, o afluxo ficou adormecido por quase 8 anos. Desta forma, o decreto fortalece a luta pela conservação de todos os fatores ecológicos responsáveis pela qualidade da onda. Macacos chamam uns aos outros pelos nomes. Foi o que revelou uma pesquisa da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, ao descobrir que macacos sagui, nativos da fauna brasileira, chamam uns aos outros usando sons específicos, chamados de ficals, que funcionam como nomes. Até então, essa habilidade só havia sido documentada em humanos, golfinhos e elefantes. Os pesquisadores estudaram gravações de conversas entre pares de saguis e de interações entre outros grupos de macacos, analisando mais de 50 mil vocalizações de 10 saguis pertencentes a 3 diferentes grupos familiares. Única espécie de urso da América Latina que vive na América do Sul, é exclusiva da região dos Andes, corre risco de desaparecer. De acordo com a lista vermelha das espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, trata-se do urso de óculos, Tremarctos ornatus, também conhecido como urso andino, uma das 8 espécies da família Ursidae, como detalha a plataforma online especializada em biodiversidade. Para saber mais sobre esse animal, a National Geographic listou 4 curiosidades sobre ele que reforçam sua singularidade, como, por exemplo, o fato de que ele não hiberna. Você conhece o glutão, animal que inspirou o personagem Wolverine? O gulu-gulu, nome científico do carcaju, ou glutão, como é conhecido no Brasil, possui uma coloração preto-amarronzada, grandes garras e dentes longos e uma reputação de força e agressividade. São nativos das áreas geladas do norte da América do Norte e Eurásia. As características desse animal corajoso, agressivo, solitário, que tem longas garras e corpo peludo, se confundem com a descrição do personagem da Marvel Comics, criado em 1974. Em entrevista para a revista Forbes norte-americana, o ex-editor da Marvel Comics conta que, na época, o ímpeto para a criação de Wolverine veio do fato de que cerca de 10% dos leitores da Marvel eram do Canadá e queriam ter seu próprio super-herói para torcer. Ao pesquisar, chegaram ao carcaju, um animal também presente nos Estados Unidos e que tinha características que combinam bem com o super-herói, diferente e único.
Daí surgiu a inspiração vinda do carcaju, conta o site oficial da Marvel.